E aí, galera, beleza? Como parte das nossas pré-aulas, tá? Então, o próximo tema, depois da ótica, é a eletrostática. É um tema que cai aí nos vestibulares, tá? Cai em menos quantidade que a eletrodinâmica, mas é importante a gente frisar a eletrostática também, tá ok? É um tema com bastante equações. Então, a videoaula aqui vai ajudá-los nesse sentido, das equações. Vamos ver aqui que a gente tem que começar por onde? Primeiro estabelecendo a ideia de carga elétrica, né? Ou de eletricidade. Quem tem eletricidade? As partículas. Então, nós temos prótons com eletricidade positiva, tá? Que se fala carga elétrica positiva. O elétron tem eletricidade negativa, ou carga elétrica negativa. Tá ok? E o nêutron? Neutro porque não tem carga. Tá joia? Ora, além das partículas, nós temos também as subpartículas, tá ok? Então, as importantes para nós, tá? Para vestibular, são os quarks. Tem uma infinidade de subpartículas. Para a gente, só essas duas. O quark up, que tem eletricidade mais 2/3 de E, e o quark down, menos 1/3 de E. Quem que é esse E? Exatamente. Quem que é o E? É a carga elementar, né? É a energia contida em um próton, é a energia contida em um elétron, é a eletricidade de um próton, é a eletricidade de um elétron. Ué, mas os quarks têm fração dessa eletricidade? Pois é, galera. É devido ao momento histórico em que foram descobertas as coisas. Os quarks foram descobertos muito tempo depois. Na época das partículas, achava-se que ali as partículas eram a menor porção da matéria, era ali que parava a divisão da matéria. Então estabeleceram ali como partículas e a sua carga elementar, E 1,6 × 10⁻⁹ coulombs. Falou-se, parou por aqui. Depois, o advento dos aceleradores de partículas permitiu descobertas de partículas menores ainda que as partículas atômicas, que o próton, o elétron e o nêutron, as subpartículas. E aí também descobriu-se que tem frações da carga elementar. Tá joia? Para nós, lindo, lindo, pica-pau, amei. Próton mais 1,6 × 10⁻⁹. Elétron menos 1,6 × 10⁻⁹. Show? Tá bom? E o nêutron? Zero. Tá bom? O quark up, 2/3 desse valor. O quark down, menos 1/3 desse valor. Bom? Ok? Legal? Tá. Vamos adiante? Olha, para eu formar, então, próton, eu vou usar quanto? Como são porções de subpartículas, vou usar 2 quarks up mais 1 quark down. Quando eu somar 2 quarks up com 1 quark down, eu vou ter ali quanto? 1E. Quem que é 1E? Próton. Quando eu somar 1 quark up com 2 quarks down, o resultado vai ser quanto? 0. Quem que é 0? O nêutron. E para formar o elétron? Para formar o elétron. Você não usa nada, tá? Porque posteriormente descobriu-se que o elétron é uma subpartícula atômica que tem eletricidade menos E. Tá joia? Mas ficou ali na nomenclatura, na classificação de partículas. Tá? Então, o elétron não é formado por quark. Quem são formados por quarks? Prótons e nêutrons. Beleza? Tá. Dá para eu quantizar a carga de um corpo? Dá. Olha só. Para eu quantizar a eletricidade, tá? A quantidade de eletricidade, ou quantidade de carga elétrica em um corpo, ou mesmo num átomo, numa molécula, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de nêutrons, subtrair de elétrons. De prótons e subtrair de elétrons. A diferença entre as positivas menos as negativas, olha, a diferença entre as cargas, a diferença entre as partículas positivas e as partículas negativas, multiplicadas pela carga elementar, me dá a quantidade de eletricidade daquele corpo ou átomo. Tá joia? Em muitos exercícios, você acaba usando quantidade de carga ou quantidade de eletricidade como N vezes E. Por quê? Porque muitas vezes você vai ver no exercício falar assim, de um corpo foram arrancados 1 milhão de elétrons. Tá joia? Em um corpo foram injetados 10 bilhões de elétrons. Tá? Então, não está te dando o número de prótons. Então, vai ficar difícil você fazer aquela continha da primeira equação.
Na segunda equação, então, eu entendo a letra N como sendo o quê? O número de cargas movidas. Então, eu movimentei, tirei elétrons de um corpo, tá? No outro corpo, coloquei elétrons. Legal. Guarda isso, por favor. Vem aqui e, por favor, guarda essa informação. Você só movimenta elétron, querido. Só elétron. Por isso que chama-se eletricidade. Porque você tem o estudo do elétron, movimento de elétron. Senão ia se chamar protricidade, neutricidade. Não, chama-se eletricidade, porque você movimenta elétron. Entendeu? Tá? Guardou a ideia? Só há movimento de elétrons livres, não há movimento de próton livre. Você não tem próton livre na natureza. O que você pode ter é o hidrogênio ionizado, mas o próton livre você não tem. Ok? Só há movimento de elétrons. Por 3 razões. Primeira, está na eletrosfera. É muito mais fácil mexer na eletrosfera que no núcleo. Segundo, é muito mais leve que o próton. 1840 vezes mais leve que o próton. Então, menos inércia, menos força para arrancá-lo ali do átomo. E terceiro, se você movimentar o próton, meu amigo, você está mudando o elemento químico. Imagina você esfregar uma substância e arrancar prótons dela, você muda a substância. Se fosse assim, cara, seria muito mais fácil para os alquimistas produzirem ouro. Era só esfregar uma na outra, arrancar próton ali, você produzia ouro com facilidade. Então, não há movimento de próton livre. Há, sim, movimento de quê? Só há movimento de elétrons livres. Então, você arranca elétron de um corpo, põe elétron no corpo, tira do outro corpo elétron, põe, joga no outro corpo elétron. Então, os elétrons se movimentam, prótons nunca. Livre, solto, nunca. Tá bom? Legal. Tá. Aí, ó, eu apresento para vocês uma ideia de movimentação eletrônica, uma ideia de movimentação de elétrons. Tá? Então, eletrização por contato. Peguei 2 corpos, corpo A e corpo B. Cada corpo tem a sua quantidade de carga, que é A e que é B. Tá joia? Vou somar essas quantidades, que é A e que é B. Tá ok? O que vai acontecer? Ora, ao fazer o contato, eles vão trocar elétrons. Estando os corpos em desequilíbrio, eles vão trocar elétrons. Tá? Trocando elétrons, vão chegar numa quantidade final. E aqui eu vou trabalhar a seguinte ideia. Primeiro, a ideia de corpos idênticos, tamanhos idênticos. Tá? Podem ser de materiais diferentes, mas corpos idênticos de formato, mesma superfície, tá? Mesma área superficial. Então, ao final, eles vão adquirir a mesma quantidade de carga. Por isso que eu marquei lá, quantidade inicial de carga, QA mais QB. Quantidade final de carga, Q' mais Q'. Respeitando-se aqui, moçada, o princípio da conservação da quantidade de carga, porque você não cria elétron, você não destrói elétron. Eles apenas se movem. Pica-pau, dá para fazer uma adaptação aí, uma adequação de Lavoisier? Pode. Não se criam, não se destroem cargas elétricas, apenas se transportam. Legal, tá ok? Olha lá, vamos lá. Então, a somatória de carga no final vai ficar igual a somatória de carga no início. Ora, vamos colocar essas informações que nós temos ali nas chaves anteriores? Olha só. No final, Q' mais Q'. No início, QA mais QB. Portanto, cada corpo no final vai adquirir quanto? A média ali, né? A soma das cargas do início dividido por 2. Tá? Eletrizei um corpo. Tá? Eu eletrizei os 2 corpos. Cara, e agora que eles têm cargas? Se forem iguais, ou aliás, se tiverem o mesmo sinal, é repulsão. Se tiver sinais diferentes, é atração. Ora, isso aí nos leva à tal da força elétrica. Corpo A, corpo B carregados. Tá? Se tiver carregado com o mesmo sinal, repulsão. Se tiver carregado com sinais diferentes, atração. Então, moçada, tá lá. Quando que a força elétrica vai ser atrativa? Tá? Quando os sinais forem opostos. Quando vai ser repulsiva? Quando os sinais forem iguais. Porque, você colocou um sinal negativo na força. Por que você colocou um sinal negativo na força? Tá vendo? Que a força é tão grande que ela está até escapando da lousa. Aquela carga, se a gente não falar rápido dela, vai embora. Então vamos falar rapidão aqui, ó. A força elétrica é negativa? Não é que a força é negativa. É o vetor oposto. Cara. Pera aí. Você está me fazendo lembrar de uma coisa. Vai lembrando aí. Vai lembrando. Ó. Sinais opostos entre as cargas, então força de natureza atrativa. Sinais iguais, força de natureza repulsiva. E entre as cargas, é isso que você já estava lembrando, ó.
A respeito, respeita-se a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Por isso que as forças estão lá representadas, uma sem sinal e a outra com sinal negativo. Por quê? São de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Ah, mas se uma carga for maior que a outra, foda-se. Quer dizer, não importa. O que acontece é que, a respeito à terceira lei, a toda ação existe uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e sentidos opostos. Por isso que no corpo A foi aplicada uma força elétrica. E no corpo B, por que menos força elétrica? Porque é a reação à ação. Tá bom? Então, sentido oposto. Show? Mesma intensidade, hein? Não importa se o corpo A é maior, menor, se tem mais carga, menos carga, tá? Ação e reação. Muito bem. Aí, moçada, acontece. Essa força elétrica, ela vai depender dessas informações. Quais? K, que é constante elétrica. A informação aqui é para quem decora a equação. Por favor, decorador de equação, tá? Decoradores de equação. Tá? K, constante elétrica. Mas, Capau, eu vi esse K também como constante elástica, velho. Você viu, velho? Porra, cara, então aqui a constante é o quê? Aqui é constante elástica, mano. Não! Ô, Zé Ruela, falando de força elétrica, eu vou trabalhar com o quê? Com constante elétrica. Força elástica, constante elástica. É o mesmo K. Aliás, desculpa. É a mesma letra. Só que o significado do K aqui é o quê? De constante elétrica. Tá bom? Então, K, Qzão, vezes Qzão, QA vezes QB, dividido por R ao quadrado. Quem que é esse R? A distância entre o centro dos corpos, ou a distância entre as partículas. Beleza? Tá joia? Ora, o K, então, moçada, se eu isolá-lo na equação, vai ficar o produto FR ao quadrado dividido pelo produto das cargas. Tá? Aí você fala assim, então o K depende disso. Não. Eu uso F vezes R ao quadrado dividido pelo produto das cargas para chegar no valor que sempre existiu, por isso que chama-se constante. Então, o K depende de F vezes R ao quadrado? Depende de QA e QB? Não. K é constante. Eu uso essas informações para chegar no valor que sempre existiu, constante. Tá? Beleza? Esse K, no caso, 9 vezes 10 a nona, moçada, é a constante elétrica ou constante eletrostática do vácuo, que é o que se usa em geral. Tá ok? Pode ser que o exercício te apresente, olha, considere o K como 8 vezes 10 a nona. Mas aí o K tem que ser expresso, explícito, tá ok? Então, K, 9 vezes 10 a nona, constante elétrica do vácuo. Vocês estão percebendo que a equação depende da distância. Se eu mexer nessa distância, o que vai acontecer com a força? Vai mudar. Mas será que muda linearmente? Quer dizer, se eu dobrar a distância, a força dobra? Não. Se eu dobrar a distância, a força diminui? Sim. Se eu dobrar a distância, a força divide por 2? Não. Se eu dobrar a distância, a força divide por 4? Sim. Ah, peraí. Como assim? O R não está ao quadrado? Se eu dobrar a distância, está ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Então, dobrou a distância, a força cai 4 vezes. E se eu triplicar a distância, Pica-Pau? A força vai cair 9 vezes. Se eu quadruplicar a distância, a força vai cair, diminuir 16 vezes. Você vai ver que o gráfico, moçada, é uma hipérbole. Tá joia? À medida que vai aumentando a distância, a força vai caindo exponencialmente ali. Beleza? Tá joia? Tá? Então, relação entre força e distância, tá? É um gráfico hiperbólico. Fechou? Tá? Por quê? Porque a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Tudo bem? Então, moçada, por enquanto é isso. Tá? Esse é o primeiro vetor que nós vamos conhecer dentro da eletrostática, o vetor força elétrica. Tá? Vimos que é vetor, porque está lá, né? Grandeza física vetorial, que respeita inclusive a terceira lei de Newton, a ação e reação. Na próxima aula que nós vamos tratar aí de campo elétrico, fechou? Que é a segunda grandeza vetorial de eletrostática. Ok? Até a próxima então, galera!